Olá, hoje iniciamos a aula de Geografia Física focada no Brasil. No tema do edital é o 7.2. O 7 seria Geografia e Gestão Ambiental, que aqui eu estou chamando de Geografia Física. E o 7.2 seria Macrodivisão Natural do Espaço Brasileiro, Biomas, Domínios e Ecossistemas. Tá? Na aula passada a gente já viu um pouquinho sobre o 7.1, né? O meio ambiente nas relações internacionais, questões conceituais e internacionais. Hoje eu também vou falar um pouquinho do 7.1. Quando eu apresentar algum mapa do Brasil, eu sempre vou tentar puxar alguma coisa que se relacione, né, com a questão internacional e, às vezes, a questão de história também, da própria história do Brasil. Essa será a divisão da aula, tá? Primeiro eu vou falar sobre relevo, o que são escudos cristalinos e bacias sedimentares, a divisão do território, né, entre planaltos, depressões e planícies, e mostrar que o Brasil, na verdade, tem pouquíssimas planícies, mais depressões e planaltos. Vou falar sobre os principais rios e as bacias hidrográficas, né? A bacia do Amazonas, do Prata e do São Francisco. As massas de ar, tá? A massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. E aí, como essas massas vão se relacionar no território brasileiro, tá? Em termos de simplificação, são 6 climas, 6 biomas e 6 domínios morfoclimáticos que vão ter que ser decorados, tá? Climas equatorial, tropical, semiárido. E aí o tropical, né, vai se dividir entre tropical atlântico, de altitude, e vai ter o subtropical. Lembra daquela divisãozinha? Equador, né? Equatorial. Trópicos, clima tropical. E agora a gente está dando um zoom no território, então a gente consegue dividir esse clima tropical em vários subgrupos, tá? Biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. E aí tem que decorar não só os nomes, mas características desses biomas, tá? 6 domínios morfoclimáticos: domínio amazônico, não Amazônia, amazônico, Cerrado, Caatinga, mares de morros, que talvez seja novidade, araucárias, que seria uma especialização da Mata Atlântica, né? E pradarias. No slide eu já coloquei mais ou menos em ordem, tá? Então, clima equatorial, o bioma é Amazônia, né? E o domínio é amazônico. Clima tropical, cerrado, né? Semiárido, caatinga, enfim, a gente vai falar especificamente de cada bioma, cada clima, cada domínio morfoclimático e tem que decorar. A questão 4, por exemplo, da prova de geografia do ano de 2026, foi só sobre o domínio morfoclimático de mares de morros. Tá? Então a gente vai ter que entrar um pouquinho. Tudo que envolve o Brasil é um pouco mais específico, tá? E aí, fala-se sobre um 7º bioma, que seria o bioma oceânico, mas bioma terrestre são só esses 6. E de domínio morfoclimático também tem um 7º, que seria as faixas de transição, que são importantes. Eu vou falar algumas regiões específicas das faixas de transições dos domínios morfoclimáticos, tá? Não é um assunto difícil, só é um assunto específico. E, portanto, exige decoreba, né? Decorar algumas informações relevantes, mas eu espero conseguir criar alguma forma de associação, né, entre os conceitos, entre as ideias e com o que vocês já sabem, para tornar o conteúdo um pouco mais fácil. Começaremos falando sobre o relevo brasileiro. Essa aqui é uma imagem, tá, de um livro do ensino médio. Geralmente esse assunto você encontra em livros de ensino médio, mas o objetivo desses vídeos também é que você não precise ler esses livros, né? Aqui, lá na quina tá a divisão do tempo, tá? Mesozoico, Cambriano, essas coisas que eu não sei se você lembra do ensino médio. Eu tô presumindo aqui que ninguém fez ensino médio muito mal feito, ou não lembra mais de nada, e vamos relembrando tudo, tá? Para a prova de geografia não é necessário decorar esses tempos históricos, tá? Dando uma revisão rápida. Ali no pré-cambiano você tem primeiro a Terra como uma bola de fogo, né? Magma se solidificando e criando as primeiras estruturas geológicas, né? E aí você tem a origem da vida, a coisa mais formação dos mares, depois a vida vai para a Terra, aquelas coisinhas, sabe? Não cai em geografia.
Você tem uma explosão de biodiversidade, digamos assim, no período cambriano. E a vida segue, né? Até os dinossauros, que seriam aquele início ali do Mesozoico, que é mais famoso, né? O Triássico e o Jurássico. É aí que vai se formar as bacias de petróleo. Então, por isso que eu já estou começando por que esse mapa é importante, né? Por que esse mapa é importante? Na costa, você está vendo um verdinho meio claro, certo? Esse mapa está dividido entre os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, certo? Bacia sedimentar costeira, certo? Geralmente tem petróleo. Não necessariamente, mas geralmente, quando tem muito petróleo, vai ter nessa região, né? Aqui no Brasil, ela data do Mesozoico, tá? Então, se você quiser decorar, tipo, bacia sedimentar costeira do Mesozoico, acúmulo de petróleo. E aí você vê no mapa, se você conhecer onde se extrai petróleo no Brasil, você já mais ou menos já tem uma noção, né? Você tem toda uma disputa agora por petróleo, né? Aqui na região das Guianas, então nessa bacia do Amazonas. Você já tem extração de petróleo mais por aqui, né? No Rio de Janeiro, e se fala em extração aqui mais no sul também. Também vai se casar, não sei se você sabe, com o pedido de extensão da plataforma continental brasileira, aumentando o tamanho do estado brasileiro, digamos assim, na parte marítima, tá? Então, daqui, só quero que vocês deem uma olhada mais ou menos geral no mapa, e vejam mais ou menos, né, o mapa dividido entre bacias sedimentares e escudos cristalinos. Aqui, claro que é um mapa sem dar tanto zoom no território, mas enfim, daqui é só isso. Esse é um mapa de relevo, né? De altitude. Esse aqui vocês já tinham visto na aula anterior sobre o mundo, que eu falei sobre a América Latina. E esse aqui é específico sobre o Brasil, tá? Eu tô aqui no número 10. São muitos números, então acaba que vira um assunto complexo, difícil de decorar, difícil de cobrar também. Então, geralmente, não se cobra tanto relevo na prova de geografia, mas é importante saber algumas coisas, tá? Antes acreditava que tinha muitas planícies na Amazônia. Como vocês podem ver, o Brasil não tem tanta planície, tá? Então, se chegar uma questão perguntando sobre isso, o Brasil que predomina, ou a região norte que predomina planícies, tá errado. Não, as planícies são só ali, ó, perto dos riozinhos. Então, o Brasil tem pouquíssimas planícies. Então, desse gráfico, desse mapa aqui, para decorar o quê? O Brasil tem pouquíssimas planícies. É dividido mais em depressões e planaltos, tá? Então, tem depressõezinhas. Tem planícies lá no Rio Amazonas, né? Ali no 24 e ali no Pantanal, e acabou-se. Sim, claro, tem a planície costeira, né? Mas enfim, no grosso território, depressões e planaltos, tá? E aqui desse lado é um mapa de altitude exagerado, né? Então você tem um dobramento moderno aqui, né, da Cordilheira dos Andes. Você tem uma região de depressão do Rio Amazonas e aqui da Bacia da Prata, que a gente vai falar mais um pouquinho. E aí você tem todo um mar de morros ali pelo litoral, né? Inclusive é o nome do domínio, a gente vai chegar lá. Daqui que talvez valesse decorar seria que há uma depressão no Rio São Francisco e ali na região de Rio de Janeiro, São Paulo, né? Essa região mais aqui perto do sul, né? São regiões de Planalto. Para decorar isso, né? Poucas planícies, só ali no Rio Amazonas, litoral. Tem uma depressãozinha no Rio São Francisco e a região centro-oeste e sul aqui na parte litoral é região de Planaltos. Vamos agora para os rios e as bacias hidrográficas. Em termos de aquífero, tá? São dois principais. Me joguei aqui para a outra quina para não atrapalhar a imagem. O SAGA é uma sigla que tem que decorar, tá? Você pode falar Sistema Aquífero Grande Amazônia, mas num processo discursivo aqui você precisa de espaço, você escrever só SAGA, o corretor já sabe o que é e você já consegue botar mais informações, tá? Aquífero seria água por debaixo do solo, tá? Então você tem aí a bacia do Rio Amazonas, que a gente vai ver já já, e a do Prata, tá? Então por baixo você teria esse aquífero, tá? Esse sistema aquífero que uniria todas essas bacias, tá? Então Brasil são duas.
sistema aquífero do Grande Amazônia, tá? E o sistema aquífero Guarani. Beleza? Geralmente os aquíferos aparecem em debates sobre água, tipo, a Terceira Guerra Mundial vai ser sobre disputa por água. E aí, o Brasil tem as maiores reservas de água doce, não sei o que, não sei o que, enfim. Geralmente, nesse tipo de debate sobre água, vai aparecer bastante esse tema, tá? E aí é fundamental, teve qualquer questão, até de PI, por exemplo, sobre disputa de recursos hídricos ou uso de água, falar dos aquíferos, né? Dos grandes aquíferos. O Saga, que é brasileiro, é muito volumoso, e o Guarani, que é dividido com outros países, é uma região muito povoada pelo Brasil, então é um sistema aquífero importante do ponto de vista populacional, tá? Em termos de bacias hidrográficas, o Brasil tem várias, tá? Várias. Algumas são importantes. Você tem a bacia amazônica, que a gente vai dar um zoomzinho já já. Gigante, pelo território, pela Amazônia, enfim, né? Meio que já sabem. Tocantins, Araguaia. Antigamente, se achava que era da mesma bacia, mas com os estudos, se viu que o rio Tocantins e o rio Araguaia, né, não desaguam no rio Amazonas. Porque antes se considerava que ali no norte do Pará era tudo a saída do rio Amazonas, né? E não é. Então, eu trouxe 2 mapas aqui para você, né? Um mais bonitinho, coloridinho, e o outro mostrando os rios de fato, tá? Então você tem a bacia amazônica e a bacia do Tocantins-Araguaia. A bacia do Rio São Francisco, muito importante, porque é um rio só brasileiro, tá? E aí você tem várias pequenas bacias, que aqui nesse mapa mais bonitinho tá dizendo bacia do Atlântico, Nordeste Ocidental, Oriental, Atlântico Leste, Sudeste, Atlântico Sul. O que é isso? Isso é uma coleção de bacias. Se vocês olharem para o outro mapa, se vocês vão ver no litoral, né? Bacia são todos os rios que desaguam em um rio e segue, tá? Então, esse rio que segue, você vê todos os rios que alimentam ele. Então, no litoral, você tem várias bacias litorâneas que seguem direto para o mar. E aí, nesse gráfico mais bonitinho, eles só juntaram todas essas bacias numa coisa só, para você ter mais ou menos a noção que ali no Atlântico Nordeste Oriental, você tem várias bacias de vários rios que desaguam direto para o mar, tá? Aqui tá Paraguai, Paraná e Uruguai, com 3 bacias diferentes. Isso são as bacias do Rio da Prata, tá? É porque esses rios eles vão se juntar fora do território brasileiro. Então, pensando em Brasil, são 3 bacias hidrográficas distintas. Porque esses rios eles não se encontram no território brasileiro. Então, em termos de classificação do Brasil, são 3 bacias distintas, mas você pode pensar como uma só, né? Então, a bacia amazônica, a bacia do Tocantins Uruguaia, a bacia do São Francisco, a bacia do Parnaíba, tá? Ela vai ser importante também. Várias bacias litorâneas e aí a bacia do Rio da Prata. Aqui eu destaco os principais rios, tá? Então, na imagem da direita, você tem um fluxo das águas dos principais rios do Brasil, certo? Então, zona norte, tá? Norte do país. Você tem os rios fluindo da bacia amazônica, né, para o rio Amazonas e desaguando no Atlântico. Então, eles começam em países estrangeiros, se concentram no território brasileiro, né, eles passam pelo território brasileiro e desaguam no Oceano Atlântico, numa saída que está no território brasileiro. Ok? Tocantins, Araguaia, a mesma coisa. Ele está no território brasileiro, ele passa pelo território brasileiro e deságua no Atlântico, mesma coisa como o Rio São Francisco. É diferente da bacia do Rio da Prata, né? Ele começa aqui no Brasil e ele flui para países vizinhos, países estrangeiros e se encontra lá ali na quininha entre a Argentina e o Uruguai, tá? Então a saída dele é para o Oceano Atlântico também, mas ocorre na divisão entre 2 países, que não são o Brasil, tá? Então é uma saída estrangeira. Do ponto de vista histórico, né, da história do Brasil, essa diferença vai ser importante, porque há 2 tratamentos distintos, né?
O Brasil ele é senhor soberano da saída do rio e os outros países vizinhos têm que entrar no território brasileiro para poder usar essa saída do rio Amazonas, né? Em outro caso, o Brasil precisa passar pelo território estrangeiro para sair, né? Pelo Rio da Prata ou navegar de volta, né? Entrando pelos países vizinhos e escoando sua produção, né? Do centro-oeste para fora ou comprando e importando produtos para dentro. Então você vai ter vários episódios da história do Brasil que envolve essa política dos rios e esse fluxo, né? Você tem, pensando no Rio da Prata, né? Você tem a Guerra do Paraguai, que se chama Guerra do Paraguai no Brasil. Você tem todo o dilema com a questão do Uruguai e a província de Sacramento. Você tem também a questão da construção da hidrelétrica de Itaipu e todo o moído com a Argentina de vai construir, não vai construir, eu quero intervir, não quero intervir, porque é um condômino, né, de águas. Esse rio, por exemplo, ali, ó, no Paraguai e Paraná, né, você tem esse rio que está dividido entre os dois países, Brasil e Paraguai. Então, é uma gestão um pouco mais complicada do ponto de vista internacional. Você também teve a questão agora recente do Paraguai colocar ou não bases militares dos Estados Unidos aí nessa região, né? E aí o Brasil fala assim, se tiver base militar nessa região, o naviozinho americano, né, para chegar no Paraguai, ele vai ter que sair dos Estados Unidos, contornar a orla brasileira, entrar ali na Argentina, no Uruguai, para chegar no Paraguai. Então é uma coisa que envolve todo mundo, tá? Então, em resumo, é importante, esses rios são importantes, né? Não só por causa do rio em si, da água, agricultura, mas geopoliticamente esses rios são muito importantes, tá? Prata. Agora no norte. No norte você teve a questão da abertura para as Nações Amigas, feita por Pedro I, que abria a navegação da bacia amazônica. Você teve a questão, por exemplo, da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, quando o Brasil estava negociando a compra do Acre, da região do Acre, com a Bolívia. Tá? Então, esse mapa aqui vai ser um pouco mais útil. Se vocês verem ali no território da Bolívia, tem um riozinho, ele tá azul escuro porque ele é bom para navegar, e o azulzinho claro ele não é tão bom para navegar assim. Tá? Então, você pode ver que tem uma regiãozinha entre a Madeira e o Mamoré, que não é tão navegável. Então, a ferrovia conectando esses dois pontos seria maravilhoso, né? Então, olhando para esse mapa, vocês conseguem mais ou menos identificar algumas questões de história e de política, tá? Outra questão de política relevante, agora com o país da Colômbia. A Colômbia está lá na quininha do mapa, tá? A Colômbia faz fronteira com o Brasil, então pega aqui Colômbia e pega o estado do Amazonas, tá? O estado do Amazonas. Entre o estado do Amazonas e a Colômbia, você tem a região da Cabeça do Cachorro, que é onde o Brasil faz uma boquinhazinha assim, tá? É um nome oficial, inclusive, Cabeça do Cachorro. É uma região que é bastante preservada. E aí, mais para baixo, você vê que a fronteira da Colômbia, ela desce para encostar no rio. E essa descida, esse território, foi para garantir a saída da Colômbia para o Oceano Atlântico. Na Colômbia tem pela região amazônica, né? A Colômbia tem a saída para o Pacífico e para o Oceano Atlântico na região mais norte, né? Mas o país mais para dentro queria essa integração com o resto do mundo, né? Percebe o poder político que a Colômbia tem com a possibilidade de pegar ali no Atlântico, né? Pegar a entrada do Rio Amazonas e navegar até para o interior do seu território. Tá muito importante para a Colômbia. Teve notícias de assoreamento desse rio e dificuldades de navegação que podia prejudicar a Colômbia nesse sentido, né? Também teve conflitos com o Peru, enfim. Tem muita coisa envolvendo política e rios. Né? Rios e navegação, irrigação, essas coisas. Então, se quiser dar uma pausazinha no vídeo e olhar para esse mapa aqui e ver onde os rios são navegáveis,
para onde esses rios vão, onde tem obstáculos à navegação, dá uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem um foco só na bacia do rio Amazonas, tá? Então, a região cujas águas vai para o rio Amazonas tá em amarelozinho claro, tá? E o resto tá em outra cor. Então, perceba a dimensão para a América Latina da bacia do rio Amazonas. É gigante e é muito relevante. E perceba também alguns critérios de divisão política. Você tem rios que servem de divisão internacional entre países, que divide o que é Brasil e o que é um país vizinho. Mas você também tem outros critérios, como a cumieira de águas. Então, olha ali para o estado de Roraima. Tá entre a Guiana e a Venezuela, tá? Bem no norte do Brasil. Percebe a similaridade da fronteira do Brasil com a Venezuela e a bacia do Rio Amazonas? Isso quer dizer que você tem uma montanha, certo? E aí, de um lado da montanha, a água escorre para um lado e do outro escorre para o outro. Então, você tem uma cadeia de montanhas aqui, certo? Essa região aqui faz parte de uma bacia, essa região aqui faz parte de outra. É um critério usado por muitos países para dividir fronteira. O rio ou uma cadeia de montanhas, né? Aí qual ponto da cadeia de montanhas vamos dividir? Vai ser sempre nos pontos mais altos ou na divisão de águas? Muitos países usam a divisão de águas porque é um aspecto importante para a vivência, né? O ponto mais alto eu até consigo identificar mais ou menos onde é. Tipo, a lei a gente tá aqui, mais para lá tá para lá, né? Só que a linha de divisão de cumulho de águas tem um aspecto prático muito importante. Se eu pegar uma canoa e colocar no rio, certo? Se eu fizer o critério da divisão das águas, eu sempre vou, se eu estiver no meu país e colocar o barquinho sempre vai fluir para o meu país, tá? Então qualquer canoazinha ali em Roraima que quiser pegar um rio, ele vai continuar no estado brasileiro. Então uma divisão muito útil para estado. Geralmente, a gente conhece muito bem a nossa própria região e a dos outros não, tá? Então, provavelmente o pessoal da região norte, que já vive na bacia amazônica, não vai ter tanta novidade nessa parte. Mas se você não conhece tão bem, é bom pausar, olhar mais ou menos o nome dos rios, para onde vai, Rio Tapajós, Rio Madeira, Rio Negro, só para se situar mais ou menos a região. Então, daqui, foco é mais ou menos saber a dimensão e a importância internacional da bacia do Rio Amazonas para a América Latina, não só para o Brasil, tá? Para a América Latina como um todo. Perdão, para a América do Sul. Para a América do Sul inteira. Aqui é exatamente a foto, o mapa anterior, só que eu tirei as divisões internacionais e foquei muito mais na parte tanto da vegetação em relevo quanto nos rios em si, para vocês terem uma dimensão geográfica da bacia do Rio Amazonas, tá? Então vocês veem aí dobramento moderno dos Andes, né? E os rios fluindo para um único encontro. Então, o que não está destacado, que está mais escurinho, são rios que fluem para outras regiões, não é para o Rio Amazonas. Então, se quiser pausar o vídeo e dar uma olhadinha também, eu acho a imagem interessante. Agora estamos dando zoom na bacia do Rio da Prata. Não só na parte brasileira, mas na parte internacional também, tá? Então são duas imagens. A imagem da direita, você tem um foco mais geográfico, né? Você tem um pouquinho de relevo ali e você tem destacado os principais rios e os seus nomes, tá? Então você vê ali, você consegue inclusive desenhar o estado de São Paulo, né? Parte ali, ou parte do estado de Minas Gerais e do Paraná, porque rios servem de fronteiras. Então você tem esses rios que fluem no território. Então eu tô ali em São Paulo, né? Eu peguei o rio Tietê, fui pro Paraná e desci, tá? A gente acaba focando no Brasil, mas esse rio também é usado por outros países. Na imagem da esquerda, eu destaco as hidrovias, tá? Então a sua navegação. Um barquinho chegou com
carros chineses, né? Lá ali perto de Buenos Aires e Montevidéu. Ele vai subir esse rio e ele pode parar em algum lugar. Então ele pode subir. Ou a produção agrícola pode escoar. Eu tô ali, por exemplo, na região de Goiânia, tá? Então posso ter alguma produção agrícola, vai de caminhão até um porto perto do rio e ele desce. E aí eu consigo chegar na Europa, chegar nos Estados Unidos, China. Então, você tem uma bacia muito importante do aspecto geográfico e do aspecto político, né? Tanto para conexão do território, para domínio do território, para questão econômica, enfim. Em termos de síntese, decorar que a bacia do Rio da Prata é muito importante para a conexão, tá, do sul, do sudeste, da parte sul, né, do sudeste, e da parte sul do centro-oeste, com o mundo. E que essa região ela é disputada com outros países, né? Ela é o inverso do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, outros países entram para cá para sair. Aqui, o Brasil, o navio brasileiro, né, sai do Brasil, território brasileiro, e vai para outros países para poder, aí sim, pegar o Atlântico. Então, olha essa hidrovia aí, do Paraguai. Você pega ali Buenos Aires, ou tanto de território estrangeiro que um navio tem que pegar para chegar aqui no Brasil. Antes de mostrar a bacia do Rio São Francisco, queria fazer um comentário geral sobre a seca. Há a definição de um conceito chamado polígono das secas, é algo que tem que saber, tá? Tem que decorar essa terminologia, polígono das secas. Essa região aí destacada, ela é mais uma definição política do que geográfica, tá? Então você pode ver aí que é uma divisão de municípios, os municípios que estão no Polígono das Secas e os que não estão. Então, provavelmente, há algum tipo de subsídio ou facilitação política para esses municípios. Então, não é necessariamente uma divisão geográfica puramente, mas é uma divisão política. É, de fato, uma região que vai chover um pouco menos em relação às outras, mas seca, assim, minha opinião, tá? Não existe. Não existe. Você tem, sim, o fenômeno da seca, que é um fenômeno social, mas ele não está tão associado a um aspecto geográfico de não choveu. Está associado a mais um aspecto social das pessoas não terem acesso à água, ou você tem uma propriedade privada, que são apenas aqueles hectares, e aí a água vai escorrer para o terreno de um coronel e você não tem acesso à água. Então tá, para mim, não tem seca no Nordeste como um todo, vai ter seca para algumas pessoas e para a fazenda de alguém. Aí vai ter seca, entendeu? Mas você pensando num aspecto mais macro, não teria seca no Nordeste. Teria seca para a pessoa ou para a fazenda da pessoa. Para mim, é um aspecto diferente. Então, historicamente, vai se colocar gado na caatinga. Eu vou falar mais disso na parte de caatinga, né? Que é horrível, 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 horrível para se fazer esse tipo de bioma. Vai se dividir a terra, né? Isso aí é um pouco mais história do Brasil também. E você vai ter o seu lote fixo de terra. E você tem que lidar com isso, né? Então você tem um bioma que não é propício para o tipo de manejo mais eurocêntrico, digamos assim. E uma divisão territorial também que não funciona tão bem pro bioma. E aí você vai ter o fenômeno da seca. Eu conheci uma pessoa mais velha, acho que ela tinha uns 60 anos, mais ou menos, que a mãe dela, os pais, né, tiveram tipo 17 filhos, 19 filhos. Não é coisa de nordestino, tá? No Brasil, no mundo inteiro, inclusive, o pessoal tinha muitos filhos. E aí ela conta que... Eu não sei o que aconteceu, que ela acabou migrando. E aí a família saiu, né? Saiu em retirada, como os retirantes. E foi chegando de fazenda em fazenda. Elas sempre encontravam água. Elas estavam passando pelo fenômeno da seca, mas elas sempre encontravam água. Então eu ia para essa fazenda, tinha vários açudes, vários rios, mas o que é que tinha junto com esses açudes, esses rios? Jagunços que poderiam matar você se você não tivesse acesso àquela água,
ou se você não quisesse trabalhar ou ser escravizado, enfim, né, dar algum pertence para ter acesso àquela água. Então, a seca, nesse caso, não era falta de água, era falta de acesso à água. E aí ela conta que os pais foram se retirando de lugar em lugar e fome, sede e os irmãos dela foram morrendo um a um por não encontrarem água acessível. Água eles sempre achavam. A questão é que essa água sempre era propriedade privada de alguém. E aí você cria o fenômeno da seca, tá? É algo parecido com o que acontece ali na região do Sahel, na África também. Você tem muita água, mas essa água ela é privatizada por alguns grupos, e aí você não tem acesso à água, e surge o fenômeno da seca. Outra coisa também que agrava a seca é o desmatamento da caatinga, né? Você retira a vegetação nativa, você tira povos como os povos indígenas, como o meu, né, que é o Cariri, que faziam o manejo daquela terra de modo adequado. Você insere animais que não é daquele bioma, não deveria estar ali como gado, e aí você tem a degradação ambiental, né, da área, e aí vai chover menos, enfim. Esse também é um assunto de geografia humana, né? Aqui envolve um pouco de geografia da população, que é o tópico 2, né? Geografia econômica, que é o tópico 3, agrária, que é o 4, urbana, que é o 5, e política, que é o 6. Ou seja, todos os assuntos de geografia envolvendo uma coisa só, né? Então, pode haver uma questão, como foi parecida com a questão 4 de 2026, geografia, que vai misturar esses aspectos, tá? Cobra uma coisinha de geografia física, tipo, fala porque o que é que tem nessa área aí? A gente sabe que tem Caatinga, né? Que é uma região de savana, enfim. Mas fala das cidades dessa região, fala da questão agrária nessa região. Pode acontecer isso, tá? E aí, só para concluir a questão da seca, você vai ter o fenômeno dos retirantes, muita gente vai migrar para o sudeste, para a região amazônica, à procura de melhor qualidade de vida, né? Sem tantas corpos d'água privatizados e sem acesso ao público. Isso vai acabar também aumentando o fenômeno dos coronéis, que se estuda em história do Brasil. E para resumir esses 6 minutos aqui falando sobre seca, a seca é um aspecto socioeconômico. Um aspecto humano, não é um aspecto da geografia física, tá? Propriamente dita. Pode ocorrer de você ter chuva todo ano, né? Todo ano. E aí você tem um ano que não chove, como 1915. E aí você teria a grande seca, que é, se a gente fala em calamidade, né? E aí você teria, de fato, a quantidade disponível de água na região diminuindo, o que nunca foi um problema antes da colonização. Porque você, primeiro, tinha uma melhor vegetação, melhor manejo de água, né? E o uso da água era mais distribuído. Porque se você tem menos água disponível e parte da água que está disponível é para o gado do coronel lá, você vai ter sim calamidade e o fenômeno da seca. E aí, mais uma vez, apesar do aspecto da geografia física da região da Caatinga, de ter fenômenos que tem anos que não chovem tanto, a seca é um aspecto social. Agora sim, a bacia do Rio São Francisco, tá? Então ela nasce em lugares mais altos, como ali Belo Horizonte, a região de norte de Minas Gerais, e regiões um pouco mais úmidas. E ela atravessa uma região mais seca, até desaguar ali na fronteira entre Alagoas e Sergipe. Por ser um rio perene que atravessa uma região mais seca e bem menos úmida, vai ser um rio muito importante para a região do Nordeste. Então lembra disso, tá? A bacia do Rio São Francisco é muito importante para o Brasil como um todo, porque passa por uma região muito seca. E é um rio relativamente caudaloso e perene, ou seja, ele não seca, porque ele nasce em regiões altas e úmidas, tá? Então tem que decorar essas informações.
Aqui eu trago duas imagens, tá? Eu quero que vocês foquem primeiro nessa aqui, ó, na imagem da esquerda, que é mais simples. Ela destaca o Rio São Francisco, que está aqui fazendo divisão, né, entre Bahia, Pernambuco e Alagoas, certo? E ele sobe lá na quininha e depois desce. Então a gente viu que o Rio São Francisco nasce lá no Cerrado, em regiões altas e úmidas e atravessa uma região mais seca. E aí você tem a transposição desse rio, levar esse rio para abastecer outros rios que não são perenes. Muitos rios secam quando não chove, e aí ele volta à vida assim quando chove. Então tem um fenômeno que vocês podem procurar no YouTube, se vocês quiserem, que é a chegada do rio Taperoá. Então o rio está seco, né, ou com pouquíssima água, e aí quando começam as chuvas, o rio vem. Então você vê de fato só pouquíssima água e de repente vem um rio muito maior. Então é um fenômeno bonito de se ver. Então você tem um rio com bastante água e rios com pouca água. E aí você tem um projeto de tentar levar a água do Rio São Francisco para abastecer essas outras regiões. E isso reduz bastante o fenômeno da seca que eu falei. Porque se você tem cidades com melhor abastecimento de água, eles dependem menos dos recursos locais. Então vamos focar nessa imagem aqui, tá? Da esquerda. Eixo leste. Tá conseguindo ver aqui na imagem? Você pega o Rio São Francisco e leva para abastecer o Rio Paraíba. E esse Rio Paraíba, ele vai se deslocar pelo agreste e pelo litoral da Paraíba. E vai abastecer um açude muito importante na Paraíba, que é o açude de Boqueirão, que abastece a cidade de Campina Grande, a segunda maior cidade do estado. Além disso, vai ser muito importante para Pernambuco, né? Pernambuco como um todo. E aí você tem o outro eixo, que é o eixo norte. Esse eixo é para levar as águas do Rio São Francisco para o sertão paraibano e para o sertão cearense. E, consequentemente, chegando lá também no Rio Grande do Norte. E abastecendo alguns rios importantes. Você tem aí o Rio das Piranhas, começa ali perto de Souza, né? Atravessa o sertão da Paraíba e vai para o Rio Grande do Norte. Ele atravessa metade do Rio Grande do Norte. E aí você tem um outro eixo, passando para o outro lado, que vai pegar o Ceará, que abastece uma região muito importante, que é a do Crato e do Juazeiro do Norte, e vai abastecer os açudes cearenses. A imagem da esquerda, ela destaca muito os rios e os eixos de integração, tá? A imagem da direita é uma imagem mais complexa, mas também mais informativa, mostrando tudo o que se planeja fazer. Então vocês têm aí em verde, imagem da direita, os eixos de integração, que também tem na imagem da esquerda. Vocês têm em azul as adutoras já construídas em funcionamento, então que já estão pegando a água do Rio São Francisco, ou dos rios que são abastecidos pela transposição, e levando para outras regiões. Então veja que em termos de integração do território, do ponto de vista de águas, a transposição é algo fundamental. Algo que demorou bastante por causa de pressões políticas que eram contra, né? Porque se a transposição existe, você reduz o poder de barganha de quem detém a propriedade privada dos corpos hídricos. Muito se falou em transposição desde o período de Pedro II, tá? Que ele soltou uma das primeiras fake news do Brasil, que venderia a última joia da coroa para fazer a transposição. Mas o objetivo dessa transposição não era atender a população, tá? Você tinha grandes fazendeiros que também eram afetados pela falta de água, às vezes quando aconteceu alguma tragédia. E aí essas pessoas que deveriam ser atendidas para manter o poder político, né? Então, na República, você teve um presidente paraibano chamado Epitácio Pessoa. Tem até um lema da época, né? Paraíba, terra boa, pouca gente, muita pessoa. Por causa da influência da família, né? Pessoa. Aí o Epitácio Pessoa vai ser presidente e ele vai construir várias
várias barragens aqui tanto na Paraíba quanto no Nordeste como um todo, mas ele faz isso aonde? Chuta aí, só chuta. Onde é que ele vai construir barragens? Vai ser num local público que tem acesso a... Qualquer pessoa pode ter acesso, diminuindo o fenômeno da seca, ou vai ser dentro da fazenda dele, da família e dos aliados políticos? Onde é que você chuta? Assim? Não sei se você já estudou história do Brasil, mas se você não estudou, você vendo esse aspecto geográfico, né, e político, onde você chutaria que ele fez essas obras? Então, foi na terra própria, né? Enfim. Então, a transposição, como ela é aí, ela reduz muito, mas muito mesmo, o fenômeno das secas, tá? Então, o Nordeste de hoje, pós-transposição do Rio São Francisco, não tem nada a ver com o Nordeste pré-transposição do Rio São Francisco, tá? A gente vai ver Nordeste mais nos outros módulos, né? Aqui é mais focado em geografia física. E esse é, sobretudo, um assunto de geografia humana, né? Eu trouxe aqui porque envolve o corpo de água e é importante vocês saberem dessa transposição do aspecto da geografia física, né? A questão do Rio São Francisco, dos outros rios que têm bacias atlânticas. Esse assunto é mais provável cair numa prova discursiva, tá? Então, em termos de síntese, decorar isso. Rio São Francisco, atravessa a região seca, nasce lá no Cerrado em regiões mais altas, e há 2 eixos de transposição principais, o eixo norte e o eixo leste, né? Que um atravessa Pernambuco-Paraíba e o outro Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E conecta esses vários rios por aqui. Acabamos a parte de água, vamos falar agora de clima, começando com as massas de ar. Essas são as massas de ar, tá? Então elas mudam verão e inverno. Tem um bocado de passarinho gritando aqui, tem muita vegetação aqui perto, vai sair no áudio, mas espero que não incomode. 2 principais pontos de destaque aí, tá? Esse azulzinho embaixo, a massa polar. Eu coloquei um quadrozinho aqui para ajudar. M é de massa de ar, e aí vai ter um E de equatorial, na linha do Equador, um T tropical, porque está na linha dos trópicos, ou um P, porque está na linha dos polos. Então é bem fácil, né? Um M é porque de massa, o E, o T, o P, equatorial, tropical, polar, e uma outra letrinha, dizendo se ela está no continente ou se ela está no mar Atlântico. Então, o que é MEA? É uma massa equatorial atlântica. O que é esse MEC, ou MEC? Vai ser bem importante. Uma massa equatorial continental. Então, para decorar essas siglas, eu acho relativamente fácil, tá? 2 de destaque. Você tem a massa polar aí, azulzinha, embaixo, que ela vem lá dos polos, tem uma massa fria, e ela vai afetar muito a dinâmica de chuvas. Então, geralmente, a grosso modo, uma chuva vai acontecer no encontro dessas massas de ar. Então, foca aqui no inverno, na imagem de inverno. Você tem a colisão da massa polar com a massa tropical atlântica. Então, provavelmente vai ter chuva ali. Então, é isso que eu quero dizer. Então, é um jeito fácil de decorar. Se você conseguir decorar mais ou menos a posição das massas de ar, você também decora mais ou menos quando é que tem chuva. As 2 principais são essas, né? A polar e a MEC. A MEC, como você pode ver, ela está no meio da floresta amazônica. Ela é uma massa de ar influenciada e criada, né, de modo resumido assim, pela floresta. A floresta evapora a sua umidade com o fenômeno da evapotranspiração. Evaporação, né, dessas águas, e aí você tem essa massa de ar que é úmida. Tá vendo aqui tem um círculozinho azul. Ela é úmida e ela alcança o território, né? Aí vai ter o fenômeno dos rios voadores, né? Que essa grande umidade da floresta que sai lá da floresta e vem pro sudeste. Ela é uma massa que vai afetar todas, tá? E aí você tem as massas do litoral, né? Você tem uma massa equatorial atlântica que ela não é tão relevante assim para o território brasileiro, porque ela só pega aqui um pouco do Nordeste.
E a outra de baixo, a massa tropical atlântica, que aí sim vai influenciar a maior parte do território, tá? Então tem que decorar. MEC, com E maiúsculo. Que é a massa equatorial continental. É a massa da Amazônia, MEC. E a massa polar. E a massa tropical atlântica, ou MTA, que vai afetar bastante o Sudeste. Um outro mapa que vocês podem encontrar é esse aqui, que geralmente aparece nos livros. Aqui você pode ver um destaque maior sobre a dinâmica, né? Então, no verão, você tem uma maior atuação da MEC, da Amazônia, levando água para o Nordeste e para o Centro-Oeste. Você tem a massa polar, que aqui nem aparece, né? Muito fraca, ela atua mais na Argentina e ela não tem tanta influência no território brasileiro. Beleza? Então, verão é a MEC. E aí, no inverno, a MEC se recua por causa da ação da massa polar, que é fria. E aí você tem uma ampliação também da massa tropical atlântica e esse encontro entre essas duas massas. E aí veja que a massa polar ela vai até lá na Amazônia, então pode ser que Rio Branco faça frio, porque chegou ventos frios lá. Então, tenta dar uma olhada nesse mapa e decorar mais ou menos a posição de cada um. Você tem a MEC na Amazônia, polar nos polos, né? E a tropical atlântica ali perto dos trópicos, no mar Atlântico. Então, eu acho um pouco fácil de, pelo menos, decorar essa questão das massas de ar. Verão é a MEC, inverno é a polar. Agora vamos para os 6 climas e tem que decorar o nome e a posição dos 6, tá? Esses são os 6 climas. Você tem o equatorial, tropical e subtropical naquelas divisõezinhas que a gente já falou, que tem um mapa aí do Brasil, né? Só que o tropical, ele se divide em duas especificidades, que é o tropical atlântico, que está ali na costa com o Atlântico, e o tropical de altitude naquelas regiões mais altas, certo? E aí você vai ter mais um tipo de clima, que é o semiárido. Então são esses 3. Equatorial, tropical, que se subdivide em mais 2, né? Atlântico de altitude, e o subtropical. E aí um especial, que é o semiárido. Então é botar um flashcard, olhar esse mapa e decorar, né? Não só isso, como uma associação do clima com os biomas e com os domínios morfoclimáticos, porque isso é cobrado principalmente quando cai, né? Na segunda fase, você tem que escrever. Vamos voltar a falar sobre clima agora quando for falar sobre cada bioma e cada domínio específico, tá? Vamos começar os 6 biomas, que também tem que decorar o nome e características de cada um. Os biomas são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas e Pantanal. E pronto. Não existe faixa de transição entre eles. É esse mapa, tá? Olha pro mapa e decora mais ou menos onde cada um tá, mais ou menos o jeitão, e quais são os 6. Enfim, tem que decorar. Às vezes aparece um bioma marinho, tá? Para destacar a importância do litoral brasileiro. Mas bioma terrestre são só 6, tá? Eu vou abordar um pouco mais a fundo agora cada bioma, mas lembra de olhar esse mapa e decorar mais ou menos onde é que tá cada coisa, tá? Então, Amazônia na Amazônia, né? O Cerrado no centro, Mata Atlântica no litoral, Caatinga aqui no Nordeste e o Pampa. Se você for do Rio Grande do Sul, isso aqui é tudo óbvio, você vai ver que o estado do Rio Grande do Sul aí, ele é dividido em 2, né? Parte tá no bioma Mata Atlântica, parte tá no Pampa. Mas quem não é do Rio Grande do Sul pode nunca ter notado isso, mas basicamente o estado do Rio Grande do Sul são dois estados, né? Um tem um tipo de forma ou vegetação e de um lado, né? E o outro do outro. Bioma Amazônia, não confundir com o domínio amazônico, bioma Amazônia, ele é o maior em termos de território. Há um predomínio de planícies nos rios, lembra lá do mapa de relevo, né? As planícies se concentram só nos rios.
Como bioma total, é o predomínio de depressões. O solo é relativamente pobre, no geral, com exceção de uma área que a gente vai falar já já, e há um intemperismo químico. Você tem uma rocha e a água raspa nessa rocha, degradando ela. Então, isso é um intemperismo químico. É decorar o termo, tá? Intemperismo químico. Em termos de hidrografia, você tem a presença inquestionável e muito importante do rio Amazonas, e lembre também da questão dos rios voadores que leva água, tá? E o aquífero, o Saga. Tem que lembrar do Saga. Não lembra só do rio, não. Saga. Em termos de vegetação, é uma floresta ombrófila, ombros, água e filos que gosta, né? Então, seria que gosta de chuva. É um termozinho que seria bom decorar, porque você coloca logo lá ambrófila e pode aparecer na questão do TPS também, você tem que saber qual é o vocabulário. Mas a questão discursiva economiza algumas linhas, tá? Mas, enfim, são só 2 termozinhos de vegetação que é para decorar. Latifoliada é só porque tem muitas folhas. Perennifolia porque a folha não cai, ela fica lá. Então, a vegetação que gosta de água, com muitas folhas e que não cai. Aí só que isso falado em latim, né? A massa de ar mais importante é a MEC, gerada pela floresta, por isso que é uma massa úmida. O clima é predominantemente equatorial, tá? É quente e úmido. Então, quando você for escrever, você fala, tipo, fala sobre o bioma amazônico. A questão do rio, saga, o aquífero, né? A vegetação é umbrófila, latifoliada, perennifolia. A massa é a MEC, né? E o clima é equatorial. Em termos de fauna e flora, a floresta amazônica tem um elevado nível de biodiversidade. Então, eu estou sendo relativamente curto na questão dos biomas, mas tudo que eu estou falando aqui é algo para ser decorado, tá? A questão da planície, temperismo químico, solo pobre, a questão dos rios, né, o saga, os termos ombrófila, perennifolia, latifoliada, e o clima equatorial, isso tem que, toda vez que aparece o bioma, você tem que relacionar, tá? Então, em termos de dados específicos, lembra que o bioma da Amazônia tem um elevado nível de biodiversidade. Aqui eu trago uma subdivisão da floresta amazônica. A floresta amazônica não é uma coisa só, né? Então, há níveis de divisões. Então, aqui você tem um rio, e aí aqui você tem um rio, né? E eu cortei uma seção para a gente dar uma olhadinha. O rio, ele tem um certo nível, e aí quando ocorre o fenômeno da cheia, esse rio, ele avança, né? Você lembra que tem as planícies ali perto dos rios? Então, você tem uma região que quando o rio sobe, vai mudar muito, tá? Então você tem a mata de Igapó, que é uma mata que é geralmente sempre inundada. Você tem a mata de Várzea, que é essa mata que vai inundar no período das cheias. Aí eu trouxe um exemplo aqui de uma imagem de várias árvores, e aí você não vê o chão, porque o rio está em cheia e você consegue navegar entre as árvores. Essa é uma mata de Várzea. E você tem a mata de terra firme, que ela nunca vai ficar cheia, tá? Então, lembrar dessa divisão, porque pode cair uma questão falando sobre a Amazônia, você diferenciar esses 3 tipos. Até a ocupação humana vai ser diferente. Uma coisa é você ocupar um igapó, outra coisa é você ocupar uma várzea. Você não pode construir tá um período de seca, né? Você constrói uma casa no chão, você não pode fazer isso, porque aí o rio vai subir e vai mudar a sua casa. Então, você pode fazer isso na mata de terra firme, tá? Então, esse tipo de divisão vai ser muito importante para a gente entender, né, a questão da ocupação amazônica. Então, decora esses termos, tá? Mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Cerrado, a caixa d'água do Brasil. Isso é um título que resume muito bem o papel do bioma cerrado, de ser a nascente dos principais corpos hídricos do Brasil. É a nascente do Rio São Francisco, nascente do Tocantins-Araguaia, nascente de muitos rios da Bacia do Prata. Então, lembra dessa informação que é muito, muito importante, uma informação mnemônica muito importante.
Relevo vai ser prioritariamente depressões e planaltos. O solo ele tem uma acidez, mas uma acidez que pode ser corrigida. Isso vai ser muito importante para a política territorial do Brasil, porque o cerrado ele não era explorado pelo capitalismo, porque não era tão fácil fazer agricultura extensiva ou colocar gado, por causa da acidez do solo. Mas você consegue corrigir essa acidez com produtos químicos. E aí você transforma o solo do cerrado num solo maravilhoso para agricultura e latifúndio. Essa correção vai exigir dinheiro, muitos dinheiros e algumas máquinas específicas. Então, só quem vai fazer isso é quem já tem muito dinheiro. Então, o cerrado ele vai ser aproveitado por grandes empresas que podem fazer essa correção. Tá? Então, lembra que o solo do cerrado tem essa especificidade. Hidrografia, ele é nascente dos vários rios. A vegetação, ela é uma savana com vários tipos de adaptações locais. A gente vai ver melhor no próximo slide. Savana é como essa imagem aí, você tem algumas árvores, alguns arbustos e tudo se mistura, tá? Mas o porte da vegetação é um porte médio, não é um porte gigantesco como de floresta. As massas de ar que vão influenciar no cerrado são todas, porque o cerrado é gigantesco, né? Se você olhar no mapa, volta lá e olhar no mapa, ele vai ali perto do Pantanal até ali no Maranhão. Então, todas vão agir. Mas, sobretudo, principalmente, vai ser a MEC e a Polar. Né? Lembra da MEC na Amazônia, e a Polar aqui no sul. No meio, você tem o Cerrado. E aí os climas vão ser dois, né? O tropical e o tropical de altitude. Prioritariamente o tropical, que é o que pega a maior área. Mas vai ter uma regiãozinha ali em Minas Gerais de tropical de altitude. Aqui eu trouxe um pouco das divisões do Cerrado. O Cerrado é um título muito genérico, né? Mas nada é homogêneo na geografia. As imagens, se você quiser ver, aqui eu escrevi os textinhos que está pequeno, que são as especificidades sobre a vegetação do Cerrado. Então você tem vegetações que se parecem mais com floresta, que está mais aqui à esquerda, e vegetações que parecem mais com os campos, que estão mais à direita. Então a savana é basicamente essa mistura. Um tipo de cerrado mais famoso é a vereda, do livro Grande Sertão Vereda, né? Que eu descobri que tem esse trocadilho de Grande Sertão Vereda ou Grandes Sertões Veredas. Mas está aqui, ó, na formação savânica. Então, você tem 3 tipos, né? Uma que puxa mais para a floresta, uma que puxa mais para o campus, e no meio você tem a savana. Então, pensou em vegetação do cerrado, pensa nessa variação, né? E principalmente, sobretudo, na savana. Tá chovendo bastante aqui e as cigarras começaram a cantar. Não sei se... Ó, deu uma pausa agora. Bioma Mata Atlântica. Ele é o mais degradado. Então, a principal informação que tem que decorar para ele é a zona de primeiro contato da colonização. A colonização começou no litoral, o bioma Mata Atlântica está no litoral, então ele vai ser o mais degradado, tá? O relevo é predominantemente o domínio de mares de morros, que a gente vai falar um pouco mais especificamente, mas o nome eu acho que já diz tudo, né? Um mar de morros. O solo é muito variado. Há uma enorme presença de bacias costeiras, lembra lá do mapa das costas, que vários riozinhos vão para o Atlântico, tá? A Mata Atlântica tem muitas bacias costeiras, tá? A vegetação ela é mais densa, ombrófila, como a mata amazônica, perennifólia também, e com alguns tipos de especificidades, tá? Então lembra bastante das restingas e dos manguezais, principalmente dos manguezais, porque também tem, como é no litoral, tem a questão da habitação, né, das pessoas morando em manguezais. Então essa imagem que é aí da Mata Atlântica, isso é Mata Atlântica, é de uma especialização da mata
para esse encontro, onde a água do mar salgada entra dentro da mata, né? Que são os manguezais. Então, lembra disso, dessa formação. A massa de ar que principalmente atua vai ser a tropical, atlântica, porque o bioma está na costa atlântica, né? Então vai ser as massas atlânticas que influenciam. Mas como o bioma Mata Atlântica é mais para cá do Brasil, né? Não é mais para essa área, a equatorial atlântica não influencia tanto, vai ser mais a tropical atlântica. E aí os climas são o tropical atlântico, porque está no Atlântico, um pouquinho de tropical de altitude e um pouquinho de subtropical. Então são essas formações que tem que decorar sobre o bioma Mata Atlântica. Bioma Caatinga é o único que é exclusivamente brasileiro, tá? Então, se aparecer uma questão assim, o bioma Caatinga e tem em várias regiões do mundo, errado. Só tem no Brasil. Então é uma informação muito importante. Bioma Caatinga só tem no Brasil. Você tem a depressão sertaneja e a do Vale do Rio São Francisco. O solo é um pouco mais rochoso, tá? E ocorre muito intemperismo físico. Então você tem uma rocha, vou imaginar que não chove nunca. Essa rocha não vai ter água passando por ela, já que não chove, nem tem um rio, certo? Mas o sol bate na rocha, então a rocha vai aquecer e vai expandir. E aí depois a noite vem e a rocha vai lá e esfria. E aí a rocha, ela fica vibrando, digamos assim, né? Só que em baixa oscilação, uma vez por dia. E aí isso vai criando rachaduras na rocha e ela se esfarela, entendeu? Então a rocha, ela vai se desgastar não por uma ação química, mas por uma ação física. A hidrografia mais importante é a do Rio São Francisco, mas lembra que também tem rios temporários ou intermitentes. Então, nessa foto aqui, você pode dizer, meu Deus, essa região nunca vi uma gota d'água. Mas se você olhar ali a parte mais baixa da imagem, você tem um amarelozinho mais claro com um acúmulo de rochas. Eu tenho certeza que isso é um rio. Isso é um rio. A questão é que o rio não está lá, o rio está seco, porque estamos na época das secas. Mas pingou uma gota d'água aí, primeiro que essa folhagem inteira vira verde. Se você é do Nordeste, sabe o que eu tô falando, né? Mas se você não é, tô explicando aqui. A mata inteira vai ficar muito verde. E esse rio, né, as águas vão descer e aí vai surgir um rio. Esse rio, ele não existe aí. Ele é temporário, só existe na época de chuva. Por isso que um rio é temporário. Então a Caatinga, como bioma, ela possui muitos rios temporários. E aí, quanto mais desmata, quanto mais bota gado, quanto mais altera o bioma, mais esses rios ficam temporários, né? Eles acabam secando na época de seca e só voltam quando tem chuva. A vegetação predominante é a savana estépica, mas vai ter alguns tipos de adaptação que eu vou falar para vocês, tá? E aí tem que decorar os termozinhos: vegetação xerófila e caducifólia. Xerófila é a adaptação à seca. E caducifólia, ela caduca, ela cai, esquece das coisas. Então, ela tinha uma folha e ela perdeu essa folha. Então, essa folha tá caindo, por isso que é caducifólica. A massa de ar vai ser a massa equatorial atlântica, mas as outras massas de ar também vão influenciar no território. Lembra lá da Polar entrando, da MEC. A questão é que a Caatinga, se você olhar no mapa, ela está muito, muito longe da floresta amazônica, muito longe dos trópicos. Então, essas massas de ar não vão chegar com tanta força assim na Caatinga, mas podem chegar, então, tá? Então, decora que todas meio que influenciam ali, mas tem essa questão da distância. O clima, tem um nome específico para o clima, né, que é o semiárido. Não é o equatorial, não é o tropical, ou suas adaptações, não é o subtropical, é o semiárido. Mas é um termo que se usa bastante, então acho que não tem dificuldade para decorar. E um aspecto muito importante mesmo, sobre fauna e flora: elevado nível de endemismo. Falou Caatinga, é o único bioma exclusivamente brasileiro e possui um elevado nível de endemismo. O que é isso? São espécies que só existem aqui, na Caatinga. Então,
Você pode ter uma onça que ela é da Amazônia e ela é do Pantanal. Então são espécies ali, sabe? Aqui na Caatinga não existe esse tipo de lagarto, esse tipo de serpente, esse tipo de aracnídeo em outros biomas. Ele existe exclusivamente na Caatinga. Então, é um bioma que tem um elevadíssimo nível de endemismo. Endemismo é algo que é inerente dali mesmo, sabe? Então, decora essas informações, tá? Vegetação xerófila e elevado nível de endemismo. E lembra do predomínio do intemperismo físico. Sobre o tipo de vegetações, eu mostrei lá que o cerrado, são vários cerrados, né? Na Caatinga é a mesma coisa. Aí na Amazônia também mostrei os 3 tipos, né, de vegetação. A Caatinga acontece a mesma coisa, tá? Você pode ver pelo gráfico que eu peguei um artigo, que é a maioria savana estépica, mas dentro da região você tem várias especificidades que mudam vários aspectos do bioma, tá? Aqui eu só coloquei as definições que o artigo traz, se vocês quiserem pausar e ler e olhar o mapa. Mas você vê que a Caatinga, né, o bioma Caatinga, ela não é homogêneo. Várias coisas. O sul da Caatinga não tem nada a ver com o norte. Você aí tem florestas, né? Florestas ombrófilas. Lembra do termo? Ombrófila? Gosta de água. Aberta, densa, mista, enfim, né? E aí você tem esses pontos de contato. Então, você tem uma variação muito grande na Caatinga. É comum dividir o bioma em 3 tipos, tá? A Caatinga, que a gente viu, que tipo, seria um distrito centro, que é a savana estépica, que é a maior parte do bioma. Só que há alguns pontos que a Caatinga muda, né? Então você tem o brejo de altitude, que são ilhas úmidas, geralmente em chapadas e serras. Você tem essa imagem aí, ó, na direita em cima. Essa é a Chapada do Araripe, uma região sagrada para os povos Cariri. E veja que você tem uma florestinha, né? Então é uma região úmida, é mais parecido com a Mata Atlântica do que com o resto da Caatinga. Então você tem essas ilhas de umidade. Então essas aí são os brejos de altitude. Você também tem a região do Carrasco, que é uma vegetação de arbusto mais denso, fechado, com muitos espinhos, tá? Então essa imagem aqui da direita inferior. Essa tá até um pouco aberta, porque provavelmente é um caminho de alguém tirou uma foto, né? Mas o carrasco mesmo seria entrando mais para dentro ainda. Você teria muitos mais cactos com mais espinhos e os galhos das árvores se entrelaçando. Você teria que cortar muito para você conseguir andar alguma coisa. Essa seria a região do carrasco. Pampa. O relevo é um relevo de coxilhas. Coxilhas é basicamente essa foto. Você tem uma variação de altitude, certo? Mas não é tão grande. São pequeníssimas colinas, tá? Então na foto você vê os boizinhos aí, né? Gramíneas, vamos chegar lá na vegetação. E aí o solo vai e vem assim, mas não é muito grande. Não chega a ser uma serra, tá? O solo é relativamente fértil, então dá para fazer pecuária e agricultura. Há muitas bacias costeiras. Lembra que o Pampa fica lá no sul. E a vegetação é gramíneas, tá? Então é basicamente grama natural. Essa grama não foi plantada, ela nasceu assim. O bioma naturalmente é assim, com muitas gramas. Então, você consegue inserir o gado no Pampa sem tanto desgaste ambiental no bioma, porque já tem as regiões de pasto. É diferente da Caatinga, que você desmata para fazer pasto, coisa absurda. Ou para a floresta amazônica, que você desmata para fazer pasto. Aqui o pasto já existe. Há uma degradação ambiental, sim, sempre há, porque essa espécie não é nativa daqui, mas não é tanto quanto em outros biomas, tá? Então lembra disso. Esse relevo acidentado, mas não tanto assim, e a presença de gramíneas naturais, tá? Naturais. Se o Pampa tá lá no sul, onde é que quais são as massas de ar que estão mais para baixo? Você tem a massa tropical, continental, né? Ali um pouquinho mais para cima. Você tem a MEC aqui na Amazônia, né? Você tem a massa equatorial atlântica aqui em cima, mais para baixo, aí você tem as que eu coloquei, né? A massa tropical atlântica
influenciando diretamente no Rio Grande do Sul, e a massa polar. O clima é subtropical. Então, qualquer coisa que aparecer com clima, é só lembrar que o Pampa é subtropical. Outro ponto que é mais de geografia, mais entre geografia ambiental, é que, beleza, eu consigo colocar gado sem tanto desgaste ambiental. Mas há gente tentando mudar completamente. Você tem uma vegetação de gramíneas aí, de um pasto, e você bota árvores, por exemplo, como eucalipto, para ganhar dinheiro, né? Porque o capitalista, ele faz conta, ele não tá nem aí pro bioma, né? Ele quer saber o que é que esta área vai me gerar mais lucro. Com o quê? É com pasto, criando gado? Ou é plantando outra coisa, destruindo completamente o bioma e substituindo a vegetação? É uma conta, né? O sistema prioriza só o dinheiro, então é o dinheiro que conta, no final das contas. E aí, algumas pessoas estão plantando eucalipto, substituindo os pastos. Enfim, tem toda essa discussão. Se você é da região sul, deve saber melhor que eu. Mas enfim, decora que o Pampa são a vegetação de gramíneas. Então, se você conseguir lembrar dessa imagenzinha, eu acho ela um bom resumo, a imagem. Porque tem os boizinhos que você lembra do uso do Pampa, né? Você tem as gramíneas naturais e você tem um relevo que é um pouco acidentado, mas a altitude, a variação entre um ponto baixo e um ponto alto não é tão grande. Pantanal, o último bioma que a gente vai falar aqui, e o menor em área, tá? Então lembra que lá da Amazônia é o maior e aqui é o menor. O relevo dele é uma zona mais baixa para onde as águas vão. Então você tem um entorno do cerrado que é um pouco mais alto, lembra lá da imagem de relevo, né? E aí você tem uma depressãozinha em relação à área mais alta aqui do cerrado, e as águas fluem para essa região mais baixa e acabam inundando tudo. Tá? Então você tem uma região mais uniforme, que recebe muita água e ela imunda. Tá? Então o solo ele é aluvial, que é um solo basicamente de regiões alagadas, e está em perigo com o desmatamento do cerrado. Né? Porque lembra que o cerrado é a caixa d'água do Brasil. Então as águas do Pantanal ele vem do Cerrado, tá? O Pantanal, ele é muito, muito seco. Ele é mais seco que Brasília, lá no meio do Cerrado. Mas ele tem essa característica do relevo que faz com que ele receba muita água, tá? Então o clima, no geral, o Pantanal, ele é uma extensão do Cerrado, só que ele tem essa característica de ser inundado. Então ele acaba sendo totalmente diferente, né? Mas desmatou o Cerrado, acabou-se essas águas, provavelmente o Pantanal viraria só mais um tipo de cerrado extremamente seco, mais seco ainda do que a região central do Brasil. Em termos de água, né, hidrografia é a bacia do Rio Paraguai. A vegetação é um misto de cerrado e de campos, como você pode ver aí. As massas de ar, ele está perto dos trópicos, né? Então tem a massa tropical continental e tem a massa polar. Predominantemente, as outras massas vão agir, mas enfim. E o clima é um clima tropical, tá? Só tropical, não é o tropical atlântico nem um tropical de altitude. É só tropical. E aqui eu trago para vocês um mapinha do Pantanal em si, que é esse verde claro, mas também das áreas ao redor, que é esse verde escuro. Então, se eu proteger exclusivamente o Pantanal, pode ser que ainda assim o Pantanal acabe, porque a característica geográfica que define o Pantanal são as águas que ele recebe, mas ele recebe aonde? Do Cerrado. Então, muita gente defende que deveria haver também uma proteção ambiental, uma gestão ambiental do território ao redor do Pantanal, evitando esse uso, né? Pelos dados que eu vi, esse pessoal está perdendo o debate, o pessoal está botando a agricultura mesmo usando todo o território, e inclusive se aproveita da seca do Pantanal, porque tipo, eu não posso plantar soja lá porque vai inundar, né? Mas se não imunda mais, eu posso plantar soja. E são terras baratas porque ninguém quer, ninguém estava lá, então são terras baratas. Então, que bom que o Pantanal está acabando, porque assim eu posso plantar soja. Então, nessa bordinha aí do Pantanal, o povo tá passando a boiada, né? Como diria um ex-ministro do meio ambiente. Meio ambiente? Acho que é do meio ambiente do Brasil, né? Enfim.
Então, temos de resumo. Lembra que o Pantanal é uma região mais baixa e ele recebe águas da caixa d'água do Brasil, que é o Cerrado. E há políticas de proteção do Pantanal, e muita gente defende que essas políticas de proteção ambiental sejam estendidas para o entorno, de onde vêm as águas, que seria o Cerrado. Terminado os biomas, vamos agora para outro conceito fundamental que talvez vocês não conhecessem, que são os domínios morfoclimáticos. Morfo vem de morfologia, da forma, climáticos do clima. Então seriam zonas que têm duas coisas em comum, segundo Absaber, que foi a pessoa que fez essa classificação. E o IBGE segue, e por isso que a gente está dando aqui, porque a prova segue as divisões do IBGE. Há outras formas de dividir o território, com outros critérios, mas essa é usada pelo IBGE. Então, decorar os 6 também, né? Domínio amazônico, cerrado, mares de morros, caatinga, araucárias e pradaria. E assim como os biomas tinham o domínio marinho, que seria para destacar a importância do mar para o Brasil, aqui também vai ter um 7º domínio, que é a faixa de transição. Tá? Então lembra que bioma não tem faixa de transição. Já o domínio morfoclimático tem faixa de transição sim, tá? Eu vou falar aqui sobre o domínio de mares e morros de araucárias, porque é o que é diferente, né? Cerrado, bioma cerrado é o domínio do cerrado. Bioma caatinga é o domínio de caatinga. Vai mudar o mapa, vai mudar a área, tá? Então compara os mapas. O último slide aqui, que é o de síntese, eu vou colocar os 3 mapas, que é o de bioma, de clima e o de domínio morfoclimático, que são as principais informações que você tem que saber dessa aula. Então, decora aí que essas áreas são diferentes, porque tem a região de transição, tá? Domínio de mares e morros. O relevo é a principal característica desse domínio, e é literalmente um mar de morros. Então, olha essa foto aqui do Rio de Janeiro. Essas serras, essas colinas, essas protuberâncias rochosas, muito marcantes do Rio de Janeiro. Então, isso é comum no litoral do Brasil, tá? Então, por isso que o Absaber, o geógrafo brasileiro, uniu tudo isso em um domínio morfoclimático parecido. O clima é parecido, né? Tropical atlântico e de altitude. E o relevo é parecido. As bacias todas correm para o Atlântico, são bacias costeiras. Então esse é o domínio de mares de morros, né? É um relevo acidentado, muito comum no litoral brasileiro, do Atlântico, né? Então, olha lá o mapa. Ela vai ali, mais ou menos no finalzinho do Rio Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul, e ele entra um pouco para dentro do território, ali na região de São Paulo. Então tem que lembrar, ter na cabeça o mapa desses domínios, tá? As bacias são costeiras, lembra lá do começo da aula, das bacias que correm para o Atlântico. O bioma principal do domínio é o bioma de Mata Atlântica. As massas de ar, principalmente, como o Brasil ele é assim, né? Cadê assim? Aqui você tem o Nordeste, né? A dobrinha, e aqui uma lateralização. Então aqui você está perto dos trópicos e está no Atlântico, então é a MTA, né? A massa tropical atlântica. E você tem a massa polar, que atua bastante nesse bioma. Por ele ser muito longo, ele vai ter principalmente o tropical atlântico, mas ele também vai ter ali perto de São Paulo o tropical de altitude e uma fitinha aqui assim no finalzinho do Brasil, ali perto da região sul, de subtropical. Se fosse falar assim, qual é o principal clima do Mar de Morros? É o tropical atlântico. Tá? Tem uma questão específica de segunda fase só sobre esse domínio que a gente vai fazer na próxima aula. Então eu vou falar um pouco melhor sobre os domínios lá. Mas em termos centrais, decora essas informações aqui do aspecto da geografia física. Uma coisa que não tem lá nos biomas e tem aqui nos domínios é as araucárias. Tá? Então o relevo ele está lá mais, lembra a localização, né?
mais perto do sul. Ele é um relevo que tem predominância de planaltos. Ele ainda está no bioma de Mata Atlântica. Segundo o IBGE, há geógrafos que dizem que não faz sentido a mata de araucária ser considerada como parte da Mata Atlântica, mas aqui a gente está colocando a classificação do IBGE, né? É Mata Atlântica e é uma especialização da Mata Atlântica. Uma floresta umbrófila, gosta de água, né? Mista, ela não é nem densa como a floresta amazônica e também não é tão aberta, tá? Então ela é mista. Principal árvore que marca até o nome do domínio é a araucária. Então, que é essa árvore aí que está na imagem. Pela posição, está ali mais perto dos trópicos e litorânea, então vai ser a mesma coisa que o Pampa, né? Ou as pradarias. Então vai ter um clima subtropical, e aí você pode especializar um pouco mais. Não, é um subtropical úmido, com chuvas regulares, invernos frios e tal, mas em termos de prova, só dizer que é subtropical já está ótimo. O principal aspecto que você tem que decorar, ter na cabeça assim, a imagem, é o mapa, tá? O mapa da divisão dos biomas e dos domínios. Na classificação dos domínios morfoclimáticos, certo? Você tem as faixas de transição. Então, eu quero trazer aqui são 3 faixas de transição importantes, mas uma delas se chama Pantanal. Então, não precisa falar nada, porque a gente já falou sobre o bioma Pantanal, né? Então, a faixa de transição morfoclimática, né, de Pantanal é basicamente o bioma Pantanal. Outra faixa de transição importante é a Mata dos Cocais e o Agreste. Tá? Então, aqui, à direita, tem um mapinha do Brasil com a classificação dos biomas, não dos domínios morfoclimáticos, destacando aí os biomas da Amazônia, Cerrado e Caatinga, e mostrando a localização da Mata dos Cocais, tá? Que é uma vegetação especializada naquela região. É uma transição entre a Amazônia e Caatinga e Cerrado. O Cerrado está um pouco mais abaixo, então é mais Amazônia e Caatinga, mas tem um pouquinho do Cerrado também. Não sei se vocês lembram que tem aí, lá naquele livro, no mapinha de bacias, a bacia do rio Parnaíba. Tá? Então, nessa localização, basicamente olhar o mapa, decorar, que aí é que tem muito babaçu, carnaúba, e esse babaçu, né, vai ser explorado pelas pessoas, principalmente aí do Maranhão e do Piauí, vai ser bastante importante nessa zona, né, para a população local. Então lembra da existência da Mata dos Cocais, tá? Onde é e mais ou menos o que é. Só essa presença desse tipo de vegetação adaptada é uma transição entre Amazônia e Caatinga. O clima, ele é tropical e ele está variando ali entre o semiúmido, né, porque não é completamente úmido, porque não é uma floresta, e o semiárido. Tá? Então ele não é nem úmido e nem árido. Outra zona de transição em destaque, né? O Agreste. Tá aí. É uma divisão do Nordeste clássica entre Zona da Mata, que é esse um aí que tem um pedacinho de floresta amazônica, principalmente no Maranhão. O Sertão, o Agreste, que é esse 3 linhas roxas que a gente vai falar agora, e o Litoral. Tá? Então, lá no mapinha de domínios morfoclimáticos, vocês vão ver que essa é uma zona de transição entre o domínio de Caatinga e o domínio de Mares de Morros, que tem a Mata Atlântica. Né? Então, é uma zona de transição bastante importante. Então, não é tão árida, tão semi-árida, perdão, quanto a Caatinga. Né? E também não é tão úmida quanto o litoral, é uma faixa de transição. Não existia região árida no Nordeste, tá? Era só semi-árida. Aí alguns pesquisadores foram estudando ao longo de 10 anos e encontraram lá na Bahia, possivelmente uma região árida deserto mesmo, desértica. Mas ainda é uma coisa recente, então não sei como é que se isso vai aparecer ou não na prova, tá? Mas, sobretudo,
praticamente não tem região árida no Nordeste, só essa região aí na Bahia que estão estudando. Então, o Agreste, ele é uma região muito importante para o Nordeste. Tem as capitais aí estão na faixa litorânea, né, porque a colonização começou aí, e você tem muitas cidades importantes na região do Agreste, tá? Então, aqui, ó, começando pela Paraíba, você tem lá ali na região do Agreste, Campina Grande, segunda maior cidade. Você tem em Pernambuco, tem a Caruaru. No estado de Alagoas, você tem Arapiraca. Na Bahia, você tem Feira de Santana. Então, tem muitas cidades importantes nessa faixa, tá? É uma faixa... a faixa litorânea é mais populosa, tem mais pessoas morando. E o Agreste é a segunda mais povoada do Nordeste, tá? Além da localização que vocês têm que decorar mais ou menos onde é, sabe que a vegetação também é uma mistura entre caatinga e brejos de altitude. Lembra daqueles 3 tipos de caatingas que eu falei lá? O brejo de altitude é muito comum nessa faixa, tá? Então, a nível de CACD, é basicamente decorar a existência, pelo menos aqui em Geografia Física, né? A existência dessa faixa de transição específica, né? Uma entre Caatinga e Floresta Amazônica, que é o Mata dos Cocais, e outra entre Caatinga e Mares de Morros, que é o Agreste. Síntese. Olha esses 3 mapas, tá? E decora mais ou menos onde é cada coisa. Você tem o mapa dos biomas, o mapa do clima e o mapa dos domínios morfoclimáticos. E eu coloquei aqui no centro bioma, domínio morfoclimático e clima, que são parecidos, né? Amazônia, Amazônica Equatorial, Cerrado, Cerrado, Tropical, Mata Atlântica, Mares de Morros, Tropical Atlântico, Caatinga, Caatinga semiárido, Pampas, Pradarias, subtropical, tá? Então isso mais ou menos dá para decorar a relação entre os 3, tá? Só que tem diferenças. Então, você tem um bioma pantanal e você não tem um domínio pantanal. O Pantanal é uma mera faixa de transição, certo? E aí você tem o domínio das araucárias, mas você não tem um bioma das araucárias. Tá dentro de Mata Atlântica. Araucárias nos biomas é uma mera especialização da floresta, tá? Então lembra dessas diferenças. E aí você teria um 7º bioma, que seria o bioma marinho, e um 7º domínio, que seria essa faixa de transição. Essas são as diferenças. E aí dentro da faixa de transição, lembra do Pantanal, do Agreste e da Mata dos Cocais. Então pausa o vídeo, olha para essas 3 imagens, ou pesquisa na internet, né, para pegar mais ampliada, e dá uma boa olhada mais ou menos para onde vai cada coisa. Por exemplo, chega uma questão falando assim, a região sul ali domínio, o clima é subtropical, né? E ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, certo? A região sul só tem os biomas dos Pampas e o bioma de Mata Atlântica, certo ou errado? Errado. Também tem Cerrado na região sul. Olha no mapinha aí dos biomas. Tem lá no Paraná, Norte Paraná, entre Paraná e São Paulo, tem uma coisinha assim, um puxãozinho assim, bem pequenininho do Cerrado. A região do sul tem Cerrado. Aí chega uma questão de verdadeiro ou falso. A Caatinga, único bioma brasileiro, é exclusivo da região Nordeste. Certo ou errado? Errado. Olha ali o norte de Minas, entre Minas e Bahia. Você tem Caatinga, é o bioma Caatinga, em Minas Gerais também, tá? Não é exclusivo do Nordeste, então tá errado. Pode aparecer as questõezinhas bestinhas assim, tá? Então é bom olhar o mapa e tentar decorar. E questão da segunda fase a gente vai fazer, né? Porque teve uma questão específica sobre o domínio de Mares de Morros, que pode perguntar várias coisas, né? Localização, mais ou menos onde é, você descrever onde é, o clima, a vegetação, o relevo, perguntar algumas coisas específicas da geografia física, seja do bioma, seja do domínio, tá? Então, na minha opinião, essas são as principais e mais importantes informações da geografia física do Brasil. Tão importante será como essa informação da geografia física, né, se relaciona com os outros temas de
de geografia, na geografia urbana, onde estão as cidades, geografia da população, né? Como é a dinâmica populacional, qual a região está crescendo, qual a região está diminuindo. Como o agronegócio usa cada bioma ou cada domínio morfoclimático. Né? Então, esse assunto ele vai se relacionar muito com os outros temas de geografia mais adiante. Então, eu acho muito importante ter muito bem a história da geografia, foi o primeiro que eu gravei, e segundo, a geografia física, porque vai servir como base de conexão mental com os outros assuntos de geografia, tá? Daqui, exclusivamente de geografia física, decora o nome e localização dos 6 biomas, o nome e localização dos 6 climas, e o nome e a localização dos 6 domínios morfoclimáticos e as diferenças entre eles, tá? Esse negócio de bioma pantanal e não tem domínio pantanal, essas coisinhas. Muitíssimo obrigado pela atenção e bons estudos.